podem estar vendo aí, guarda o teu coração. As três portas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como texto base, lemos aqui em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23. Aleluias. Para que todos entendam quais são essas três portas, vou estar dando uma breve passada aqui, uma introdução. A primeira porta é a porta da boca. A segunda porta é a porta da mente. E a terceira porta, a porta do Espírito. A porta da boca é como se fosse uma semente. A porta da mente é como se fosse uma raiz. E a porta do Espírito é como se fosse uma terra fértil, boa de plantar. Então tudo que nós falamos, a nossa mente, ela cria a raiz numa terra fértil que é o nosso Espírito. Então no decorrer desse de doutrina, eu peço que os irmãos se atentem. Qual foi o objetivo dessa mensagem? Eu estava orando e falei: Senhor, quantos problemas têm nos surgido? Quantas dificuldades têm nos assolado? E eu falei: meu Deus, como nós podemos ficar forte em meio a tantas dificuldades? Como podemos ficar firme numa geração que está passando crise financeira, emocional, espiritual, crise na saúde pública? Eu falei: meu Deus, como vamos lidar com tudo isso? Então o Espírito Santo colocou no meu coração três pontos: porta da boca, porta da mente e porta do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porta da boca é a semente, a mente são as raízes, o Espírito é a terra fértil. O que plantamos hoje será o que será a colheita da nossa alma amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. A porta da boca. Provérbios, aqueles que quiserem anotar, devido àquilo que está passando, anota os versículos que é interessante. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vida e morte no poder da língua. É interessante que através da nossa língua nós podemos vivificar alguém ou podemos enterrar literalmente alguém. Através da nossa língua, da nossa boca, nós podemos alegrar o coração de alguém ou podemos entristecer o coração de alguém. Uma coisa que eu aprendi na pele é: talvez aquilo que não me sirva ou talvez aquilo que eu fiz e não deu certo para mim, pode ser que dê certo para o meu irmão. Então talvez eu tive uma situação negativa na minha vida, eu não posso pegar essa situação negativa e passar para meus irmãos adiante. Isso é ruim, não faça que isso é ruim. Mas o que precisamos entender é o cuidado que devemos ter na fala. A nossa boca, ela sendo uma semente, podemos fazer um plantio, liberar sementes boas ou sementes ruins. Quem lembra daquela passagem de Jesus Cristo que ele contou sobre a plantação? Que quando o homem plantou o trigo, veio o seu desafeto, veio o homem lá e jogou o joio junto com ele. Uma semente boa junto com uma semente ruim. É interessante também aqui que eu coloquei, Efésios capítulo 4, versículo 29, palavras que edificam. Romanos capítulo 10, do 9 ao 10, confissão de fé traz mudança. Provérbios capítulo 15, versículo 23, palavras certas na hora certas. Certa vez eu ouvi uma doutora, meu pastor, e ela falou que quem tem depressão, os cuidados, os medicamentos, o acompanhamento ajuda muito. Mas ela disse algo interessante. Ela falou que uma palavra boa na hora certa desperta até um depressivo. Uma palavra boa na hora certa desperta até uma pessoa em depressão. O Senhor colocou esse cuidado no culto de hoje. O que temos falado tem sido sementes boas ou sementes ruins? Será que temos motivado os nossos irmãos? Será que temos motivado? Como tem sido a nossa fala? Como tem sido o nosso cotidiano? Eu vou contar algo aqui particular que aconteceu. Os jovens já estão sabendo em um dos ensinos da EBD. Certa vez, meu pastor, fui lá buscar mercadoria num boliviano. Ele costura umas saias lá e eu fui lá buscar com ele. E eu parei a minha moto no bolsão de moto, cheio de moto. Não tinha nenhuma vaga, só moto.
E aí, de repente, eu vi um homem chegando, encostou a moto ali, eu falei para ele, amigo, estou só esperando o fornecedor chegar aqui, vou pegar e vou sair. Ele nem me deu ouvido. Ele começou a pegar as motos, jogar para um lado, começou a pegar as outras motos, jogar para um lado e foi pegar na minha. Eu falei, não. Eu falei, amigo, na minha moto você não vai encostar. E ele começou a falar, tu sabe de onde eu sou? E começou aquela coisa de paulista, né? Tu sabe de onde é minha quebrada? Eu falei, rapaz, nem de quebrada eu gosto. Não, tu não sabe de onde eu sou, tu não sabe com quem você está falando. Eu falei, rapaz, eu só estou vendo você aí. E aí ele começou a falar, eu falei, meu Deus, e eu fiquei assim, falei, não é possível. Eu falei, amigo, você está todo desconcertado aí, perdendo a razão, para que tudo isso? E engraçado que estava em frente à base policial, os policiais do outro lado, tudo olhando para mim. E ele começou a falar, eu falei, rapaz, eu falei, amigão, já que você é o perigoso, deixa só o rapaz chegar aqui e eu tiro a moto. Mas enquanto ele não chegar, minha moto não sai daí. E ele começou a falar, o rapaz chegou, peguei a moto, tirei do lugar a moto. E só que eu achei que ele ia parar de falar, depois que ele colocou a moto na vaga, ele continuou falando. Tu sabe de onde eu sou? Eu falei, rapaz. E eu falei, amigo, desnecessário isso para você, bem no horário, de manhãzinha, rapaz, para que tudo isso? Montei na moto e fui embora. Eu pensei que tinha acabado, porque eu estou longe do rapaz, mas não. Aí que começou a verdadeira batalha. Aí que vamos entrar. Pode passar, meu pastor, para a próxima. Passa para a próxima. Aplicação. Evitar murmuração, confessar fé todos os dias, usar a boca para curar, paz e esperança. Como que eu tive que usar a minha boca nessa situação? Eu falei, meu Deus do céu. Nesse momento começou uma batalha, não física, mas uma batalha espiritual. Porque nesse momento o inimigo começou a botar na minha mente, você devia ter dado logo um murrão nele, você devia ter largado a mão em cima dele. Olha o que ele falou para você. E eu falei, meu Deus, tira isso da minha mente, Eu levei mais ou menos uns 30 minutos para chegar no próximo destino. Eu lutei 30 minutos em oração para que o inimigo tirasse o pensamento de eu ter revidado aquela situação. Interessante que eu não estava mais presente, eu estava de moto e aquela voz na minha mente, você devia ter falado assim, você devia ter feito isso com ele, você devia ter falado de onde você é. Pronto, Tiradentes agora é perigoso, dá um monte. O inimigo não sabe nem o que está falando. Então aquela coisa começou a falar na minha cabeça, você devia ter feito isso. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Então eu comecei a proferir palavras de bênção, eu comecei a proferir palavras que acalmassem o meu coração. Eu falei, meu Deus, tu sabe todas as coisas, isso não vai tirar a minha paz, isso não vai mudar nada na minha vida. E eu comecei a lutar 30 minutos. Quando eu pensava que aquele pensamento sumiu, eu estava fazendo as coisas, acabam vinha de novo. Não devia ter deixado dessa maneira. Meus irmãos, o inimigo ele tem lutado constantemente, não só na área física, material, mas na nossa mente. Aquilo que você profere, seja estando presente de alguém ou não, são pequenas sementes, que a nossa mente, ela vai criar raiz na nossa alma, no nosso espírito. O nosso espírito sendo uma terra fértil, abundante, logo cresce, logo enraiza. Muitas das vezes a gente vê alguém dando a paz do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, com o rosto alegre, aquele sorriso, mas mal sabemos como está o espírito dessa pessoa. Mal sabendo como está o interior dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. A porta da mente. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como pensa, assim é. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformação pela renovação. Filipenses 4, 8. Pensamentos que trazem paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Mente firme em Deus, igual paz. Naquele momento eu tive que lutar, não contra um inimigo de sangue, não contra coisas materiais, mas eu tive que lutar contra um espírito que estava tentando colocar uma flecha no meu coração, colocar ódio no meu coração. Uma certa vez eu ouvi um médico também dando um podcast, e ele falando que tudo aquilo que nós acarretamos dentro da nossa mente, produzimos, aumentamos e alimentamos, vai para o nosso coração. E quando atinge o nosso coração, meu pastor, a nossa alma ela se endurece,
o nosso espírito se endurece, automaticamente o nosso corpo fica doente. E esse médico estava falando, meu pastor, que tudo aquilo que nós guardamos dentro da nossa alma, ela reflete no nosso corpo físico. Ele estava falando que certa vez aconteceu, eu tinha acabado de mandar uma mensagem para o pastor Isaías. Eu fiz um negócio, tinha feito uma venda, e aí assim que eu fiz essa venda, a pessoa me ligou dizendo que ia desfazer essa venda. Eu falei, meu Deus. Eu falei, meu pastor Isaías, não é possível um negócio desse. Aquele dia foi uma pancada tão forte que eu tomei de estresse, mas foi tão forte que me deu logo enxaqueca e ânsia de vômito. Mas eu não estava passando mal. Eu não comi nada de ruim. Mas como eu fui passar mal? O pico de estresse foi tão alto dentro da minha alma, do meu espírito, que refletiu na minha carne, refletiu no meu corpo. O que o Senhor, o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Aquilo que colocamos na nossa mente, aquilo que aumentamos na nossa mente, aquilo que enraizamos no nosso espírito, certamente é aquilo que vai ser no dia seguinte, o nosso amanhã. Por isso que devemos entender uma coisa: a porta da boca, ela tem que ser muito bem tratada e cuidada, para que somente vá sementes férteis para a nossa alma, para o nosso espírito, para que quando nascer, venha coisas boas, pensamentos bons e não negativos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que alimenta a nossa alma influencia no coração. A mente é um campo de batalha espiritual. Eu coloquei algo aqui, ó. Pensamentos que geram sentimentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Louvado seja o nome do Senhor. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Que tipo de ações nós estamos tendo devido aos nossos pensamentos? Aquele momento ali, Diácono Ivanildo, a ação que meu corpo queria tomar era outra. Quantas vezes, tanto eu e vocês aqui, já sofremos uma afronta dessa? Não foi a primeira vez. Eu já sofri a afronta de um delegado de uma seita braba. Eu esqueci aquela que é de um chifre, eu esqueci o nome lá, uns poderosos. Você consegue lembrar? Maçom. E aí o delegado está batendo uma blitz. Eu falei, meu Deus, eu vou passar com o carro bem aqui, cheio de mercadoria. Parei, quando ele me viu, ele já parou na hora meu carro. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Puxei toda a papelada, documentação, CNPJ. Ele falou assim, você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Também não. Eu sou cristão. Ah, você é cristão? Ele puxou o cordãozão e mostrou aqui, eu sou da maçom. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, chamou todos os outros policiais e falou assim, aqui está o Santinho, ó. Falou que não bebe e não fuma. Olha o Santinho aí, ó. Olha o Santinho. Revista tudo. Olha todos os documentos. Eu fiquei lá, olhar documento por documento. Aí o policial chegou para ele e falou assim, não achamos nada. Ele falou assim, não tem nada aí, essas mercadorias, pode aprender. Eu falei, não pode aprender, o senhor não tem direito disso. Como não pode ter direito? Cadê as notas dessa mercadoria aí? Eu falei, essa mercadoria é fabricação própria. Ela não gera nota. Aí o policial falou assim, não, ele não precisa gerar nota não, ele tem um CNPJ aqui mesmo que não precisa. Ele não se aguentou, ele teve que me liberar. Mais uma vez, aquela vozinha, você devia ter falado isso, você devia ter feito isso, você devia ter falado dessa maneira. E eu comecei a lutar, Senhor, meu Deus, tira esses pensamentos. Aquilo que nós alimentamos na nossa mente, certamente será uma ação que o nosso corpo irá tomar. Louvado seja o nome do Senhor. Cultive pensamentos que fortaleçam a fé. Rejeitem pensamentos de derrota, ansiedade e medo. Louvado seja o nome do Senhor. Filtrar pensamentos. Foi o que eu tive que fazer. Filtra os pensamentos. Quando vocês estiverem com uma afronta e vier aqueles pensamentos, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, filtre esses pensamentos. Isso não é coisa de Deus. Isso não tem nada a ver com coisas boas. É simplesmente o inimigo tentando tirar a tua paz dentro da sua mente. Combater dúvidas com a palavra. Tem dúvida? Leia a Bíblia. Tem dúvidas? Leia a Bíblia. Alimentar a fé diariamente. Como você pode alimentar sua fé diariamente? Como você pode acreditar em Deus de uma forma que você venha extinguir a sua dúvida? Através da palavra. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu falo, rapaz, meu Deus, o Senhor fez isso, meu Deus, o Senhor fez tudo isso.
Eu começo a ler a Bíblia e eu falo, rapaz, como é que é um negócio desse? E alguns pontos são interessantes, eu até acho alguns pontos engraçados, divertidos, eu falo, rapaz, como é que pode ter sido um negócio desse? Então eu começo até mesmo a achar um humor, começo a me alegrar. Então se você tem dúvida, se você tem questionamento, leia a palavra do Senhor. Pode passar. A porta do Espírito, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiar e orar. O pastor falando, se eu não me engano, não sei se foi no culto de doutrina ou se foi no curso de teologia. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Porque o Espírito está forte, mas a carne está fraca. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba traz queda. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O espírito de poder, amor e equilíbrio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Fruto do Espírito, mansidão, temperança, amor. Precisamos encher o nosso corpo, a nossa mente de coisas positivas. Meus irmãos, eu estava refletindo, eu falo orando ao Espírito Santo, eu falei, meu Deus do céu, que situação financeira é essa que estamos vivendo? Eu fui retirar mercadoria numa loja do Brás, 2 andares, e o dono da loja é pastor. E eu falei assim, meu pastor, como que está sendo ali? Ele falou assim, já fechou mais 5 lojas gigantes aqui. E eu falei, quem está pegando? Ele falou assim, os japoneses estão vindo e tomando conta de tudo. Eu falei, como assim? Ele falou que todos os japoneses estão saindo de lá, do país deles, e vindo para cá e está tomando tudo. Eu falei, meu Deus, ele falou assim, varão, a gente não está aguentando. Ele paga só de aluguel lá, se eu não me engano, eu acho que é 35 mil reais por mês. 35 mil reais por mês. E ele falando que ele precisa vender muito. E o que está acontecendo? A crise está tão grotesca que a mídia não está falando, que os fabricantes estão indo para as redes sociais, os fabricantes estão começando a vender online. Então as empresas, as lojas, os comerciantes físicos estão sofrendo agora com as vendas. Então como nós vamos lidar com crise financeira, crise espiritual, crise sentimental, crise na saúde? É fortalecendo o nosso espírito. Porque se nós nos depararmos e olharmos para o mundo, para essa geração que estamos vivendo, nós vamos se abater. Nós vamos nos desanimar. Louvado seja o nome do Senhor. A conexão com a vida eterna. Olha que interessante. Quando o espírito está fraco, boca e mente também se corrompem. Devemos alimentar o espírito com oração, palavra e vida no altar. Eu vou repetir. Devemos alimentar o espírito com oração, palavra e vida no altar. Quem guarda o coração protege o relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem guarda o coração protege o relacionamento com Deus. Amém. Eu coloquei uma aplicação básica aqui. Sentimentos alinhados com Deus. Perseverar nas lutas, responder com mansidão em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um espelho. Independente da vestimenta que você estiver usando, independente de onde você estiver, você é um espelho. Amém. Seja estando vestida como agora no culto, seja estando no seu lar, seja estando na sua casa, no trabalho, no mercado, do jeito que você estiver, você é um espelho. E como é que você lida com uma situação dessa? Uma pessoa chegar para você e falar, olha, eu não estou aguentando, está acontecendo isso, está acontecendo um monte de problema, o que é que eu faço? Nós não podemos permitir que as nossas frustrações, os nossos malefícios durante o dia, desaponte, matem, entristeçam alguém. Precisamos sempre ter uma palavra, uma semente positiva. Louvado seja o nome do Senhor. As batalhas começam no coração. Quem protege as 3 portas, boca, mente e espírito, vence as crises e permanece firme. Guarda seu coração para continuar vivendo o propósito de Deus. Olha que interessante. Aquilo que você permite entrar, molda aquilo que você se tornará. Aquilo que você permite entrar dentro do seu coração, moldará aquilo que você se tornará. Um coração fechado, um coração só de palavras ruins e negativas, moldará o seu futuro.
Precisamos ser diferentes, independente do que estamos passando ou vivemos, seja saúde, seja financeira, seja espiritual. Você pode estar talvez sofrendo uma crise espiritual, talvez você possa se perguntar, faz tempo que não ouço a voz de Deus. E alguém chega para você e fala, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ah, meu amado, é simples. Leia, ora a Bíblia e converse com o Senhor. Não permita que talvez o seu momento entristeça a vida de alguém. Não permita que o seu momento, talvez a tempestade que você esteja vivendo, venha tirar lágrimas dos olhos de alguém. E mesmo que o inimigo force você a criar pensamentos negativos, bloqueie com pensamentos positivos, bloqueie com orações e pensamentos e palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu quero deixar aqui para a igreja. Enquanto eu meditava, eu falei, Senhor, o que eu posso mais acrescentar nessa mensagem? E eu perguntei ao pastor Isaías, ele tinha dado uma aula, um estudo também, que ele estava falando sobre a sede do nosso coração, a sede da nossa alma, que são as emoções. A sede do nosso corpo são os sentidos. E a sede do nosso espírito é Deus. Então, quando o nosso espírito, quando o nosso corpo, a nossa alma está doente, o nosso espírito ele sofre, porque é uma ligação direta com Deus. Então, para que você tenha uma comunhão, para que você tenha uma intimidade, para que você tenha uma ligação com Deus, precisa fortalecer o seu coração, precisa fortalecer a sua mente. E Satanás tem colocado justamente isso. Eu orando e falando, Espírito Santo, o que Satanás, qual é a estratégia que o inimigo tem usado para fazer com que os próprios cristãos entrem em depressão? Ele falando que ele tem mexido na mente, ele tem mexido no coração. E a mente conturbada, cheia de pensamentos negativos, automaticamente traz no coração ações negativas e automaticamente o nosso espírito se desliga, se desconecta de Deus. Então nessa noite, se você está enfrentando algo desse tipo, se você está enfrentando algo dessa maneira que não consegue se conectar com Deus, faz tempo que você não ouve a voz de Deus, faz tempo que você não sente a presença de Deus, provavelmente o seu coração precisa ser limpo. Provavelmente a sua mente precisa ser limpa. Então o Senhor, o Espírito Santo nessa noite deu 3 segredos: boca, mente e espírito. Se você trabalhar essas 3 portas, Satanás não tem vitória. Passa o cabo. Finalizou então. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Eu vou passar a direção aqui para o nosso pastor Isaías. E fique com essa mensagem. Guarde essa mensagem. 3 passos para que o inimigo não venha tirar a sua paz.